Novamente estamos aqui no nosso quarto dia de encontro do colóquio da Elas Existem, o sistema é mau, mas minha turma é legal. Novamente me apresento, algumas pessoas vieram nos nossos outros dias. Meu nome é Lucilene, sou advogada da Elas Existem e vou ter o prazer hoje de mediar a mesa com Tainá Trindade, que eu peço para que venha ao nosso encontro aqui. E convidaremos para fazer aqui uma explanação para a gente hoje nossa querida diretora, a Caroline Bispo, desculpa a intimidade, Caroline Bispo, também da Elas Existem, e pedindo também imensas desculpas porque Mônica Cunha, por questões políticas partidárias, vida e semanas agitadas, não pôde hoje comparecer e pediu que avisássemos ao público aqui presente. Seguindo a nossa programação, hoje nós vamos falar sobre direitos humanos e criminalização da pobreza. Vou fazer uma leitura, Tainá, porque tem bastante coisa aqui para falar sobre você, né? Se você me permite, eu vou apresentar nossa convidada e dizer muito obrigado pela presença nessa manhã aqui de quarta-feira. Graças a Deus a gente voltou a ter sol no Rio de Janeiro. Psicóloga, mestre em políticas públicas, formada em formação humana pela PPFH da UERJ, presidente do Instituto por Direitos e Igualdade, IDI, pesquisadora do Programa de Prevenção à Violência contra Mulheres Empoderadas, SDSDH da UERJ, pesquisadora política de políticas públicas de saúde e relações étnicas, raciais e direitos humanos. Muito obrigado, Tainá, por estar aqui com a gente, acrescentando nesse nosso colóquio. Bom dia. E Caroline Bispo, para quem não conhece, advogada. O que eu falo de Caroline Bispo, né? Diretora da Elas Existem, Mulheres Encarceradas, pessoa dos direitos humanos. Eu acho que é a melhor definição para você. Sou fã e não tenho como não falar. Falar sobre a criminalização da pobreza e sobre os direitos humanos é uma coisa muito extensa. E muito importante. Os 3 dias que antecederam esse encontro foram germinando em todos nós que participamos, e quem está hoje só participando, várias outras modalidades de pensamento, formas de pensar sobre os temas que nós trouxemos no colóquio. Eu acho que hoje, como mediadora, eu só agradeço novamente a presença de ambas, sabendo que Caroline hoje não estaria aqui com a gente, estaria no Acre, mas excepcionalmente está com a gente hoje. Mas vou abrir a palavra aqui e sempre agradecer que quem vem contribuir para o pensamento dos direitos humanos e para o entendimento dos atravessamentos da nossa vida, da nossa sociedade, sempre está contribuindo muito. Muito obrigada. Eu vou abrir a palavra para a Tainá. Oi, vocês estão... Tá dando para ouvir? Uhum. Esse negócio aqui, eu nunca tinha experimentado um negócio desse aqui, hein? Ajeita aqui na sua altura. Vou tentar botar aqui. Vocês estão ouvindo se eu ficar aqui? Ok, ótimo. Bem, bom dia a todas e todos. Muito obrigada por vocês estarem aqui, né? Eu acho que, primeiramente, tem que agradecer às pessoas que estão interessadas nesse tema e que querem contribuir também, como você bem colocou, para uma sociedade melhor. Obrigada ao Elas Existem, né, por terem me acolhido de uma maneira tão carinhosa, né? Eu acho que nas reuniões que a gente teve, né, nas falas, nas apresentações, sempre se mostrou uma organização sólida, histórica e que tem enfrentado uma pauta extremamente difícil, relevante e invisibilizada, né? E obrigada a Carol por esse convite, essa figura querida que muito batalha mesmo, assim. Acho que eu gostaria de reconhecer isso para que a organização cresça e que se multiplique em outros espaços. Bem,
Eu falei com o Carol hoje de manhã, não pensei em PowerPoint, nem um formato muito estruturado, porque eu queria mesmo que a gente pudesse trocar ou ter intervenções. Eu, ao entrar nesse prédio aqui hoje, fiquei pensando, como é bonito, né? A gente está num lugar lindo, né? Mas eu fiquei pensando sobre como o nosso patrimônio público pode ser facilmente depredado e a nossa democracia pode ficar em risco tão rápido. Porque se a gente pensar todos os acontecimentos que têm se desenvolvido, desenrolado em Brasília, a gente pode pensar que em qualquer outro dia poderia ser aqui, né? E como foi fácil, rápido, uma organização de pessoas mal intencionadas, fascistas. Eu queria dar um outro detalhe, já que a gente está falando de criminalização da pobreza, com recursos financeiros. E um outro detalhe, brancas. Então, eu acho que é sobre isso aqui que a gente tem que falar e direcionar, assim, o como pessoas brancas e com acesso a recursos não são criminalizadas pelos seus atos, embora eles atentem contra o que nós temos de mais sólido em qualquer país, a sua democracia. E isso tem que ficar muito claro, porque se fosse uma manifestação do MTST, de indígenas, de pessoas pretas, ou que lutassem por moradia, por acesso à água, por acesso a recursos, não teriam chegado nem na metade do caminho. E nem teriam pensado ou cogitado sequer quebrar o nosso patrimônio. Mas pessoas brancas com acesso a recursos financiado por empresas estavam lá e depredaram o que nós temos assim, de mais simbólico e singelo, que são os prédios dos poderes institucionais constituídos no Brasil. Então, eu acho que é importante a gente mencionar isso. E dito isso, a gente pode pensar historicamente... Só um minutinho. Quanto tempo eu tenho? 45 minutos. 45? Não, não vou falar tudo isso, não. Vamos trocar. Tá, tem uma meia hora. Vai. Tá bom, fica tranquilo. Eu tô brincando. E onde eu tava? Não, aí, dito isso, para a gente pensar historicamente como a falta de acesso a recursos foi sendo criminalizada no Brasil. Se a gente pensar historicamente a constituição da nossa sociedade ou da nossa identidade cultural, né? A gente pega... Hoje eu estava a caminho também, estava lendo Kibele Munanga sobre a mestiçagem, né? Dessa ideologia da junção entre o branco, o negro e o indígena, onde a gente teria, teoricamente, uma igualdade das raças, e onde o indígena e o negro iam sendo excluídos através do processo de reprodução, né? E aí, como desde a nossa concepção pós-escravidão, há uma necessidade de apagamento histórico das pessoas pretas e das pessoas indígenas, amarelas, enfim, que constituíram a nossa sociedade. E aí, como os processos jurídicos foram sendo desenvolvidos para que isso se perpetue de uma outra maneira. Se a gente pensa na democracia, né, no acesso a voto, né, e como é que as coisas foram se desenrolando historicamente, como as pessoas negras e as pessoas não... Vamos botar as pessoas não brancas, foram sendo cortadas de terem esse acesso à democracia ou de terem acesso a recursos educacionais, principalmente. Então, como o nosso papel aqui hoje seria não só pensar o processo histórico, mas pensar o que organizações como a da Carol ou cada um de nós que estamos aqui podemos fazer para que juntos mobilizamos recursos ou esforços ou políticas ou ações ou ideias para que esse processo seja diferente. Então, assim, eu fui falando e não me apresentei exatamente, né? Eu trabalho atualmente num programa da UERJ, que é de pesquisa em violência contra as mulheres. Eu estudo especificamente violência contra as mulheres negras e também atuo numa organização de defesa dos direitos humanos que se chama Instituto por Direitos e Igualdade, e a gente chama de IDE.
que atua no combate ao encarceramento. Então, principalmente, a gente pensa políticas ou faz atendimento às pessoas que estão em situação de encarceramento ou egresso do sistema prisional e seus familiares, para que possamos pensar juntos políticas para redução do cárcere e até extinção do cárcere. Né? Porque aqui a gente está falando, não sei se talvez isso seja a ideologia também associada ao Elas Existem, mas de abolicionismo penal. Né? E o cárcere é uma política, né, de criminalização da pobreza, de criminalização dos corpos, e ele tem que acabar. Só que hoje a gente ainda não está extremamente preparado para dizer isso, ou até em voz alta, ou para pensar como é que a gente pode acabar o cárcere. A gente precisa pavimentar ainda algumas ações para que isso ocorra. E, inclusive, isso tem sido um debate árduo, porque nem políticos ou associados a uma democracia ou até uma pretensa esquerda, né, pensam exatamente o abolicionismo penal. E, então, o primeiro ponto é como a gente pode chegar até este lugar, pensando o abolicionismo penal como uma ideologia, uma utopia. Não que não seja possível de concretizar, mas que é um sonho que podemos sonhar. Então, qual é o papel de organizações como a nossa ou de pessoas que não estão vinculadas a uma determinada organização para que chegamos a isso? Alguém sabe a resposta? Acho que não. Não temos ainda, né, essa resposta. Também não tenho essa resposta aqui para dar para vocês. Mas eu ouso dizer que é mais sobre isso que a gente tem que pensar. E se debruçar, pegar um papel, uma caneta, estar em encontros, fazer oficinas e talvez reduzir um pouco a nossa ação em lugares de lives ou de palestras ou de aprender, né? Como se a gente estivesse nesse lugar assim, de sentados ouvindo uma pessoa que sabe mais do que a gente e a gente não planejando, botando a mão na massa. Não, eu acho que a gente tem que se reunir, fazer isso, né? A gente passou, durante a pandemia, muito tempo planejando, fazendo encontros, se estruturando, né, enquanto sociedade civil, enquanto organizações, para que a gente possa chegar no agora e ter ações concretas. Então, assim, a gente conseguiu fazer uma eleição onde a gente conseguiu tirar um governo extremamente fascista, um governo que, enfim, como eu já comecei, que é simbólico de tudo que aconteceu essa semana. E hoje a gente tem um governo que a gente pode dialogar. Hoje a gente tem um governo que a gente pode cobrar, porque minimamente vai escutar, minimamente vai ouvir, minimamente vai pensar políticas. A gente pensa, eu estava falando aqui com ela hoje, a gente tem a posse da Aniele, né? Hoje em Brasília, a gente vai ter a posse do Silvio. Já teve. Na semana passada, a posse do Silvio, Margarete Menezes, enfim, várias outras pessoas que nós consideramos que têm um engajamento e têm compromisso com as pautas que a gente está colocando. Então, assim, quando que a gente... Vou botar essa palavra. Quando que nós vamos sentar, escrever, nós queremos A, B, C, D, E, F, G, H, Silvio, Aniele, Margarete, fulano, ciclano, babá. É isso aqui que a gente quer. Como é que a gente pode fazer? Olha, a gente quer que 30% das vagas no sistema penal sejam reduzidas, a gente quer fechar aquelas vagas e a gente quer que essas pessoas saiam. A gente quer criar uma política de igualdade racial no setor privado. A gente quer criar uma política de fomento ao trabalho para as pessoas trans no setor privado. Então, vamos exigir cota? O que a gente vai exigir? Eu acho que a gente precisa ter encontros para fazer isso, planejar o que nós vamos exigir, porque não dá muito mais para a gente esperar coisas, que venham coisas para a gente, que alguém pense o projeto político que vai ser executado no Brasil. A gente tem que demandar, sabendo o que nós queremos demandar. Né, sabendo qual é a utopia que nós queremos chegar. E diante disso, assim,
Eu não quero mesmo me alongar, não quero mesmo me estender, eu quero que a gente troque e quero que a gente, não sei como é que ficaria esse formato, da gente poder ouvir também cada um, quem está aqui, quem está chegando, para que a gente possa, né, sair com coisas concretas, né, ideias para que a gente para serem executadas em um determinado momento, assim. É isso. Eu acho que assim não é a extensão da fala que vai definir o conteúdo, né? O conteúdo é tão importante, tão simbólico o mexer com as pessoas é tão mais importante do que qualquer tempo, né? A quantidade de tempo que se vai se falar. Eu acho que a gente pode, obviamente, abrir a palavra para o público, né, vamos dizer assim, mas eu vou passar um pouco para a Carol, Claro. E aí a gente abre. E aí a gente faz uma grande discussão sobre o tema e a gente vai fazendo as trocas. Eu acho que realmente, né, dentro de uma visão da forma em que levamos, eu acho que a gente não pode mais fazer perpetuação do modus operandi que acontece, né? Se a gente está trabalhando por direitos humanos, onde a gente tem que sair montando novas fórmulas de se tratar pessoas, né? Eu acho que a gente tem que sair um pouco desse campo do só estudo e escuto. A gente tem que fazer o estudo, escuto e faço, né? Eu acho que a provocação é muito importante. E acho que espaços como esse são espaços para provocar pessoas que estão interessadas sobre o tema a se mexer, sim. Quando a gente fala de incidência política, a gente fala muito bem aí com a dona Caroline. Então, vou passar para a Caroline para falar, né, sobre essa atuação, sobre essa visão de dentro para fora, de como a gente já vive alguns movimentos, né, dessa incidência política que é dita por Tainá, mas na concretude. Então, Caroline, por favor, nos deu a honra. Obrigada. Estão me ouvindo, gente? É porque dá a sensação de que não tá. Agora eu entendi o que você falou. Então, primeiro de tudo, eu queria agradecer por vocês estarem aqui, por terem vindo todos esses dias. O nosso primeiro dia de imensas chuvas e mesmo assim a galera esteve presente. E hoje aqui, se encerrando, vejo carinhas que estiveram nos outros dias. Agradeço por nos acompanhar. Agradecer a Lu por estar aqui mediando essa mesa. Acredito que não teria uma pessoa melhor hoje, né? Elas existem, que pudesse trazer esse olhar da criminalização da pobreza, sistematizando com que eu vou trazer um pouquinho para vocês. Gente, eu sou fã da Thay, e é Thay para mim mesmo, é isso mesmo. E puxando um pouco do que a Thay falou sobre quem são esses movimentos, como que a gente consegue, de fato de direito, pensar o abolicionismo penal para além do acadêmico, para além da escrita. É extremamente importante a gente estar fazendo essa troca, mas é extremamente importante, quando acabar essa troca aqui, a gente usar isso como ação. Como a Thay falou, como a gente coloca as mãos, né? Como a gente vai colocar essas mãos. Então, para trazer um pouquinho disso, eu fiz aqui um desenhozinho meio doido meu. Espero não me perder, mas vou usar meus 30 minutinhos, desculpa. Fica à vontade. Mas vou usar meus 30 minutinhos nesse sentido para poder estar falando. Quando a gente pensa um pouco Vou fazer um pouquinho uma retrospectiva, que quando elas existem, ela começou lá em 2016, a gente pensou muito nesse lugar de dar visibilidade a temáticas que ninguém discute. O abolicionismo penal ele é discutido principalmente na academia, principalmente na universidade. Mas como ele é discutido para a gente no trabalho de base? Como a gente que está entrando dentro do sistema prisional e está vendo esses corpos diariamente, a gente pode estar discutindo isso com palavras, e aí é isso, né? Como as nomenclaturas, elas modificam realidades. Como essa palavra abolicionismo penal alcança a galera da favela. Como essa palavra alcança a galera que efetivamente está lá dentro. E aí, quando eu começo, elas existem em 2016... Então, no caminho delas, eu acabo indo para uma nova curva, onde eu conheço o Lu, que é a Redes da Maré. Eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar nessa organização aqui no estado do Rio de Janeiro, que é
fica na favela da Maré, que é um complexo composto de 16 outras favelas que juntam, fazem o complexo da Maré. E não dá para falar da criminalização da pobreza sem a gente falar de favela, sem a gente falar de favelado, porque a gente não tem como estar falando de corpos encarcerados sem falar exatamente quem são esses corpos e entender como o direito ele chega, como o direito ele chega aqui para a gente, como o direito ele chega na academia e como o direito ele chega na favela, de fato e de direito. Ontem, há 2 dias atrás, na segunda, quando a gente saiu daqui, a Inayá brincou, eu não vou mais para manifestação, já fui quando eu era estudante. Eu lembrei e falei, então, nas manifestações de 2013, Dindinha está ali de prova que eles não conseguiam nem dormir de tanto gás de pimenta que eu tomava na cara, aqui na Rio Branco, na Presidente Vargas, e a gente sabe exatamente quem são os corpos que vão levar esprezada de pimenta na cara e quais são aqueles que vão estar ali aguardando pelo direito ser cumprido e corretamente, e não estou renegando que o direito tem que ser cumprido, e ele tem que ser cumprido, mas ele tem que ser cumprido para todos. E de que forma a gente consegue distinguir quem são esses corpos? Eu sou a sararazinha do grupo, sou mais clarinha, mas se eu estiver num rolê de gente branca, as pessoas brancas vão saber que eu não sou branca. Se eu estiver num rolê de gente conversando juridicamente, eles vão saber que por mais advogada, mais mestranda, mais especializações que eu tenha, eles vão saber de onde eu estou saindo. Porque não tem como a gente só falar academicamente ou da nossa experiência sem falar da nossa vida, sem falar da nossa vivência, sem falar da nossa realidade. Jeffrey, na sexta-feira, comentou que nos Estados Unidos as pessoas vão super achar, as pessoas acham que eu sou branca. Eu falei assim, branco acha que eu sou branco. 5 minutinhos conversando com a galera do Harlem, ele super sabe que a cor da minha pele, extremamente clara, sabe que não é igual às pessoas brancas, sabem que eu não vou ser tratada como as pessoas brancas, sabem que independente disso, o meu corpo, o meu nariz, o meu cabelo black ou a minha trança, ela chega antes de eu poder falar, sou advogada, mestranda, pesquisadora, dona de uma organização, dona não, gente, desculpa, fundadora de uma organização não governamental e que está aqui pensando em crescer. Eles vão saber disso antes mesmo de eu abrir a minha boca. E lá na Rede da Maré, quando eu comecei a trabalhar em 2018, foi quando fundou, não quando iniciou, né? O eixo já tinha iniciado antes, mas um pouco antes eu fui a primeira advogada efetivamente nessa parte do trabalho. O meu trabalho era principalmente, foi onde eu conheci a Lu, mas era principalmente durante as operações policiais, fazer o trabalho de busca ativa, ouvir aquelas pessoas e, principalmente, entender as demandas daquelas pessoas, auxiliar para que elas alcancem seus direitos. Show! A primeira coisa é, durante uma operação policial, a gente não tem aula, as escolas fecham. E lá atrás, não sei se você vai lembrar desse estudo, mas lá atrás tinha uma pesquisa que em 3 anos, foram 96 operações policiais. E aí você coloca aí um jovem estudante, morador do complexo da favela da Maré, comparado com outro jovem que mora, vou até falar em Guadalupe, que ainda que seja um bairro pobre, eu não tenho operação policial. Então, vou comparar com Guadalupe para não comparar com a galera daqui da Zona Sul. Olha só, um jovem no segundo grau, em 3 anos de segundo grau, com 96 dias a menos de aula por conta de operação policial. Então, você pensa, uma operação policial, por exemplo, ela atinge não só naquele momento da operação, ela atinge aquela senhora que não pode chegar no trabalho. E aí ela falta 3 dias de trabalho dela, por exemplo, e ela toma uma advertência, o dia dela é cortado, aquele dinheiro ela não recebe. Isso a gente está falando que em um determinado momento a gente deixa de criminalizar a pobreza para criminalizar os pobres. A gente criminaliza esses corpos. No momento que eu penso, e aí era uma questão gigante, e eu trocava bastante com a Lu quando a gente trabalhava lá na rede, no momento que eu penso na Lei Maria da Penha e como eu explico a Lei Maria da Penha aqui no asfalto, e aí eu vou colocar essa diferença, onde realmente, de fato e de direito, se você tiver uma medida protetiva, você pode falar para a pessoa, tem que ficar 100 metros ou vou chamar a polícia. Dentro de uma favela você faz como?
A polícia vai entrar para te proteger? Como que você vai, de fato, conseguir dizer que tem uma medida protetiva, que tem uma decisão judicial? Como uma decisão judicial, uma coisa simples, como guarda de criança. O marido pegou e não quis devolver a criança. A mãe tem a guarda. Como a gente resolve nisso dentro de uma favela? Porque o direito, ele não chega da mesma maneira para todas as pessoas. Ele não chega para todos os corpos. Da mesma forma que a criminalização, hoje, quando a gente deveria estar combatendo a pobreza, e aí tenho fé, como o Thay falou, o governo atual, o governo que a gente está, as pessoas que a gente pode estar procurando. Quando eu li sobre a Sheila Carvalho é uma grande amiga, está no Ministério de Justiça e Segurança, falei, com certeza, na hora de DBO, eu vou começar a mandar zapzinho. Oi, colega, tudo bom? Lembra de mim aqui de Guadalupe? Então, o sistema prisional. Falei, é o meu momento, vou estar ali discutindo sobre o sistema prisional. Então, assim, é para a gente começar a abrir os nossos olhos que hoje o direito, ele existe. E a nossa lei, ela é linda. Chorei porque queimaram a nossa Constituição e, como a Érica me ensinou, só tínhamos 4. E aí 2 foi acabada, roubaram uma e botaram fogo em outra, porque eles sequer respeitam, porque eles sabem que não vai alcançar eles. E aí a gente tem 2 trabalhos na vida. Um trabalho é de entender e o outro é de usar a política de constrangimento, que eu amo. A política de constrangimento é, a partir do momento que vocês entendem essa realidade, vocês saem daqui cobrando esses direitos. E não é só o direito como o direito formal de ser, o direito que não alcança, o direito que não chega naquela mulher onde ela precisa de um papel higiênico. Quando eu trabalho na Elas Existem, eu consigo perceber o meu privilégio de sentar no vaso sanitário. Porque as pessoas dentro do sistema prisional, principalmente no estado do Rio de Janeiro, ainda tem um buraco no chão e fazem as suas necessidades num buraco no chão. E aí você imagina uma grávida de 7 meses tendo que abaixar, fazer suas necessidades fisiológicas no chão. Eu adoro banheiro, gente, é a minha parte da casa preferida de verdade, é o meu esconderijo, às vezes eu acabo ficando 1 hora mesmo lá, trancada, pensando, etc. e tal, mas eu tenho o privilégio de ter um banheiro, e a gente não está nem falando de liberdade, eu ainda nem cheguei nesse ponto, eu estou falando sobre usar o banheiro, sobre usar o papel higiênico, sobre entender quais corpos que não têm um papel higiênico, sabendo que tem outros corpos que, ainda que estejam ali dentro, as passabilidades, possibilidades e privilégios, como eles são. A lógica da Elas Existem, de fato, é trabalhar no abolicionismo penal. E o que é o abolicionismo penal? É acabar com as prisões. Mas eu não sou tão louca a ponto de achar que a gente vai jogar uma bomba ali dentro e acabou as prisões. Mas eu sei que, de grão em grão, a gente consegue modificar a realidade. Então, a primeira coisa tenho falado muito isso no ano passado, se a gente começa a trabalhar com essas mulheres dentro do sistema e a gente faz com que elas não voltem para o sistema, eu começo a diminuir o sistema prisional. Se eu faço essas mulheres que estão aqui fora terem um trabalho digno, fazerem com que elas entendam que os seus corpos foram criminalizados, que elas foram condenadas, que elas sequer eram vistas como sujeitas de direitos, mas elas não só têm deveres, mas como têm direitos também, a gente começa a mudar a realidade. A gente muda o mundo quando a gente faz com que aquela pessoa entenda que ela é uma pessoa, que ela é uma sujeita de deveres, porque a sociedade e a criminalização jogou todos os deveres em cima dela, mas também de direitos. E que esse direito, o direito formal, ele alcança de uma determinada forma, mas que esse direito ele tem que ser amplo, assim como as meninas falam sobre o direito à cidade, o direito à informação, o direito à locomoção. No momento que você mora lá em Campo Grande, você tem um único ônibus para chegar no centro do Rio, onde você sai 7 horas da manhã, tem que ficar em pé e paga o mesmo valor que todo mundo, ou no ônibusinho daqui da Zona Sul, o seu direito ele não está sendo respeitado. Então, o momento que a gente está falando sobre a criminalização da pobreza hoje, é onde a gente deixa de combater a pobreza para criminalizar os pobres. É onde a gente para pensar que, para mim, hoje, a gente está lutando contra ou mortas ou encarceradas. São essas mulheres que hoje estão
estão dentro do sistema prisional, ou são essas mulheres que constantemente se veem como mortas, seja como não conseguir um trabalho, seja como encontrando no tráfico de drogas uma profissionalização, porque o tráfico de drogas é isso hoje, gente, é um trabalho informal, um trabalho ilegal, mas é um trabalho se você mora dentro de uma comunidade e alguém pede para você guardar um negócio na sua casa e você não tem dinheiro, você vai guardar. De verdade. Se você tiver filhos, então você não tem nem que se preocupar onde deixar os seus filhos, mas você tem que alimentar os seus filhos. Então, você pensar em todas essas especificidades faz a gente sair do nosso lugar de conforto, do nosso lugar de entender que outras perspectivas e realidades não são a mesma que a gente. Entender que uma mulher moradora de rua, quando chega na nossa sala e pede para tomar um banho, e a gente consegue ter um chuveiro no banheiro, a gente está mudando aquela realidade. Quando a Didinha chega e fala assim, vamos fazer um lanche saudável, botar um pãozinho, uma salada, tudo mais, é entender que aquela mulher tem direito à nutrição também. É entender que perspectivas nossas, eu não gosto mais tanto de arroz, mas como um arroz e feijão faz a diferença na vida de alguém. Como um pacote de absorvente faz a diferença de alguém. Eu nunca vi a história do miolo de pão real, alguém me contando que enfiou rolo de pão, miolo de pão na periquita, mas eu já vi várias vezes pessoas tendo que ficar com o mesmo absorvente por mais de 10 horas, com aquele absorvente saindo, com aquele tudo escorrendo, mas na cabeça delas, entender que só de estar ali já está protegendo, mesmo que esteja tudo sujo. Já estive dentro de uma unidade prisional onde uma mulher chamou uma das antigas enfermeiras que estava na Elas Existem para ver um caroço debaixo do seio dela. A gente fez um Outubro Rosa e ela falou, não, porque eu sinto essa dor há 6 meses e é só um caroço. Quando a nossa enfermeira, a Renata, na época, olhou, a Renata mesmo chegou na saúde, a Renata chegou para a gente e falou, Carol, eu acho que aquilo deve ser um câncer, que já está da forma que está, há 6 meses que está, e está saindo um cheiro ruim, a mulher deve estar sentindo extremamente dor, e há 6 meses. Então, eu tenho o privilégio de dizer para a Albino que eu não vou no médico porque eu não tenho tempo. Essa mulher, ela sequer tem a possibilidade de entrar na lista para ser atendida por um médico. Em 2014, aqui no estado do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública ela teve que fazer uma ação civil pública. Uma ação civil pública é quando não é um direito individual questionado, mas é um direito coletivo. A Defensoria Pública teve que fazer uma ação civil pública para que estivesse um ginecologista em cada unidade prisional do estado feminina, porque havia um ginecologista para 4.802 mulheres. E na decisão judicial de primeira instância, uma juíza deu a decisão de que aqui fora, as mulheres de fora não têm o privilégio de ter médicos à sua disposição. Então, ter o sistema prisional 1 não teria problema, porque aqui fora nem todas as clínicas de saúde, eu acho que na época ela botou clínica da família, também tinham. Então, se tinha um, não tinha por que modificar isso. A Defensoria Pública entrou, eles conseguiram modificar em segunda instância, e aí você vê, ter que modificar o fato que eu tenho uma unidade prisional como Talavera Bruce, que é composto de mais de 600 mulheres, que não tem um ginecologista. Eu tenho um ginecologista para 6 unidades prisionais, contando as grávidas, contando as mulheres com problemas de saúde mental, que são aquelas depois do além. Então, contando com todas essas situações, o como a gente precisa falar o óbvio. Dentro delas existe uma frase que a gente usa bastante, mas como o óbvio precisa ser dito, como o óbvio precisa ser falado. E, infelizmente, eu vejo que hoje, principalmente nesse ano de 2023, onde a gente vai estar, de fato, lutando contra todos os retrocessos dos últimos 8 anos, porque é isso, a gente vem de um golpe, depois a gente vem de um governo fascista, e agora a gente está se reestruturando. Não vai ser fácil, não é para a gente imaginar que, porque os nossos coleguinhas vão estar lá, vai ser
tudo ok, porque não vai ser, mas a gente vai ser mais fácil para caminhar juntos. Então, acho que eu também acabei me estendendo mais do que eu deveria. Eu acho que ainda tem mais 8 minutos. Eu olhei aqui que eu tenho 8 minutos, então vou usar. Você acha que eu não ia falar? Não, você tem. Não, eu tenho 8 minutos, então, tipo assim. Mas como a gente consegue, de fato de direito, trazer perspectivas para além da nossa realidade e essa realidade mudar outras vidas. Já que eu vou usar meus outros 8 minutos, quando eu fui para o Acre, e eu fui para o Acre por 3 semanas para poder somente estudar o Acre. Passei por 3 unidades prisionais femininas, pelas 3 cidades que é composto as unidades prisionais femininas. E no último dia, não no último dia, acho que na segunda semana, em Tarauacá, chorando horrores, porque é muito difícil. Da cidade de Cruzeiro do Sul para a capital, por exemplo, são 14 horas de viagem. E aí não é um ônibus que é o ônibus que a gente está acostumado aqui, é o ônibus com baratinha passando. Aquele que era muito antigamente mesmo, alguns que não tem nem ar-condicionado, os mosquitinhos ali junto com vocês. Enfim, quando eu cheguei em Tarauacá, eu comecei a entender, o Acre ele tem 120 anos, não de existência, mas composto no Brasil. Ele teve que lutar para ser parte do Brasil. Então, ele ainda está lutando para mudar e modificar coisas. E essa luta é ali com a sua grande maioria do agronegócio. Então, não preciso nem dizer quem é a grande maioria ali do Acre. Mas é entender que quando estou aqui discutindo com vocês, eu encontro pessoas que vão brigar porque eu não estou usando a palavra cis durante uma frase sobre as mulheres cis dentro do sistema prisional. Mas que no Acre eles nem sabem o que é isso. Que no Acre eles nem sabem realmente o que a gente está discutindo, porque essa discussão nem chegou lá. Então, como é importante a gente sair do nosso lugar para olhar outras realidades. É olhar que eu tenho uma cidade que não tem ônibus. Isso é inconcebível. E é entender que aqui eu tenho um ônibus, mas eu tenho um ônibus onde as pessoas não possuem o seu direito de ir sentada dentro do ônibus, porque o ônibus é extremamente lotado. E aí eu até brinco que, você se voltar do trabalho, você tá indo para o trabalho, já é estressante, tá em pé, etc. e tal. E você voltar do trabalho é ainda pior. E tem gente que não tem possibilidade. Tem gente que não tem o que fazer. E não tem como fazer. E aí eu brinco muito que a Elas Existem, ela mudou muito da pandemia para cá. Porque a pandemia foi o momento que eu mais pude trabalhar, porque eu não precisei pegar um ônibus. Eram 3 horas de Guadalupe até o centro do Rio e 3 horas do centro do Rio de volta para casa. Eram 6 horas que eu estava sentada no sofá trabalhando. Escrevi trocentos projetos, comecei a evoluir, pude estudar, pude fazer o que os brancos normalmente fazem, ter tempo. E isso é um direito que nós, determinados corpos, não conseguimos alcançar. Porque como a gente pensa em ter tempo para a gente, em estudar para a gente, se eu tenho que pegar um ônibus lotado, se eu tenho que dar conta do meu trabalho, se eu tenho que ter medo de perder o meu trabalho, se eu tenho que fazer mais dentro do meu trabalho, e para além disso, se eu fizer só o meu trabalho, eu vou ficar parada naquele lugar, e aí eu não vou conseguir avançar. Então, durante a pandemia, os 8 primeiros meses que a gente ficou totalmente trancado em casa, agradeço muito as minhas amigas que beberam muito vinho comigo por videoconferência, por chamada de vídeo, porque assim eu pude, de fato, de direito, emagrecer 18 quilos e trabalhar loucamente e fazer a gente chegar num lugar que não vão abrir as portas para a gente. A gente tem que criar as nossas portas. Se não abre as nossas portas, a gente está começando a criar as nossas portas. E criar as nossas portas é enfiar o pé na deles, é usar a política de constrangimento, é sentar aqui e falar, o direito e o juridiquês, ele é correto, sim, no campo do sistema prisional, do jurídico, mas aqui a galera não vai entender se eu usar a mesma expressão. Se eu chegar aqui jogando para vocês, porque a gente fez uma CP, blá, 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 vocês precisam entender o que é uma CP, porque é o direito de vocês, um direito coletivo de saber como e onde e por que está fazendo isso. É o direito de vocês ter informação e saber aonde encontrar essa informação, de saber quais as formas e nomenclaturas alcançam vocês. Então, eu acho que o que eu queria meio que trazer hoje aqui para vocês era que há muito tempo atrás
eu sentia, e aí era isso, né? Na época do Lula, a gente estava ali criminalizando a pobreza, a gente estava ali visualizando esses corpos, e a gente vem passando, e não vou dizer que a época do PT ou foi tipo mil maravilhas, não, até porque a política de drogas ela foi modificada durante o governo do PT, e é só a gente analisar que nessa modificação de política de drogas, quando a gente determina que se tem o usuário e o traficante, a gente permite que todos os usuários de determinado tipo de cor, de determinado tipo de lugar, de determinado tipo de moradia, seja colocado como traficante. Então, quando essa política de drogas falsa, política de drogas em 2006, ela é modificada, a gente tem esse boom no aumento do sistema prisional, porque a gente sabe exatamente quais foram os corpos que foram mais criminalizados. Mas a gente tem também uma criminalização de outros corpos. O como no último governo aqui do estado do Rio, por exemplo, atirado de helicóptero era aceitável. E comemorar a atiração, não sei se existe essa palavra, mas foi. Obrigada. Comemorar o tiro de dentro de um helicóptero era aceitável, o como a gente não discutia. Uma situação que marcou muito a minha vida dentro da favela da Maré, por exemplo, foi um dia dos namorados, 12 de junho de 2019. Eu adoro datas, gente, eu sou meio psicopatinha de datas, então eu vivo tendo datas na cabeça para jogar. Teve uma operação policial onde o nosso grupo do Eixo de Segurança Pública, ele começou a apitar às 5 da manhã. Então, a gente olha, mas a gente só vai entrar às 9, mas tem que entrar, tem que entrar. Por mais que você tenha que entrar, que é o seu trabalho, a gente não tem. Como é que é o nome disso? Peito de aço. Então, a gente não... Colete à prova de bala. Eu vou fazer um parêntese. Nós éramos chamados das verdinhas da Maré. Isso, porque a gente só tinha uma blusa verde, gente. Era só uma capa de aço. Era uma blusinha verde, tipo a minha blusa. E eu trabalhava um dia na semana com a blusinha branca e o outro com a blusinha verde, porque era só isso, né? Que era só isso que tínhamos. E eu cheguei lá, e aí foi na Vila do João, essa operação policial, e tinha um monte de caveirão na Avenida Brasil, e eu não queria entrar de jeito nenhum. E eu só pensei, eu tenho a minha filha, eu tenho a minha família, eu não quero entrar. E a gente não tinha muito essa possibilidade. Nosso grupo de trabalho falava que tem que ir. A galera precisa de vocês e tal, e é isso, engole as lágrimas e vamos. Porque as pessoas precisavam da gente e a gente acabava vestindo as verdinhas de verdade. E eu entrei junto com o caveirão nesse dia, morrendo de medo. E aí nos dividíamos. Foi uma das operações mais longas que teve para mim, que acabou às 6 horas da noite. E aí, na hora do almoço, o caveirão saiu da Vila do João e entrou lá para baixo, para o Pinheiro. Então, a gente pôde, pelo menos, parar para almoçar. E a gente entrou num lugarzinho para comer um negócio. Isso já era 1h30 da tarde, a gente já imaginando que viraria noite, que teríamos que sair para o Ministério Público, para o hospital e tal. E a gente sentou. E aí, na televisão, isso que me marcou muito, na televisão apareceu RJTV, hoje está tendo operação policial na linha amarela, aí passou helicóptero, tal, não sei o quê, a gente se olhou, a gente está aqui, show. 2 minutos depois. E agora aqui no Shopping Madureira, no Dia dos Namorados, temos essa promoção, não sei o quê. Eu falei assim, o que a gente está passando por aqui? Não está nem aí esse helicóptero dando tiro, essa galera o dia inteiro. Levou 3 minutos a reportagem sobre o que a gente estava vivendo naquele dia. E logo depois, uns 20 minutos falando das promoções do Dia dos Namorados. E assim, naquele dia, quantas lojas que também fariam promoções do Dia dos Namorados na Vila do João e na Vila do Pinheiro tiveram que ser fechadas. Quantas manicures que iam ganhar ali, depiladoras, por exemplo, ali naquele Dia dos Namorados, tiveram que fechar sua portinha e deitar no chão porque estava com medo do tiro correndo. Então, como a gente não percebe pequenos detalhes de perspectivas de uma situação? Então, acabamos ficando até 7 horas da noite e aí a gente, depois das operações, normalmente tinha uma reunião. E nesse dia eu falei, não vou fazer reunião, não vou ficar, sei que fui marcada por esse dia, são 7 horas da noite, eu entreguei quase tudo meu e eu preciso ir para casa, e eu preciso não levar isso para a minha casa. Preciso chegar em casa e preciso que a minha filha tenha um mínimo de entendimento que a vida não é tão ruim assim.
que ela entende operação policial, ela entende prisão. Minha filha fala de absorvente desde os 6 anos de idade, porque é a nossa realidade, mas que ainda assim a gente precisa ainda sorrir. E como a gente ainda precisa esconder determinados sentimentos. Então, cheguei em casa, fiquei um pouco com Duda, convenci Nayada a gente ir beber nesse dia, a gente foi para Penélope, tu foi também. E aí, a gente acabou esquecendo um pouco aquilo, mas no dia seguinte de uma operação policial, é o pior dia que se tem, que é o momento que nós, advogadas, sentamos para ouvir as demandas. E aí você ouve a demanda de tipo, não, porque levaram R$200 meu que estava guardado de não sei aonde. Não, porque entraram na minha casa enfiando o pé na porta e eu não tenho dinheiro para consertar a porta de novo. E aí, se eu vou dormir com a porta aberta, se não é a polícia, eu tenho os meninos aqui do Grupo Civil Armado. E é isso, é entender que lugar é esse, que corpos são esses. Que hoje, quando determinadas pessoas romantizam a favela, dizem... Essa romantização, eu não romantizo favela, porque eu vivi ali dentro durante 3 anos. Em Guadalupe vivi outra realidade, inclusive quando começou a chegar a boca de fumo lá perto da Marcos de Macedo, e aí os milicianos que não deixaram, então a gente viveu 2 movimentos de 2 grupos civis armados que não são os grupos que deveriam nos ajudar ou nos proteger. E hoje a gente vive o que aconteceu na segunda-feira, é não saber se quem está ali está para nos ajudar ou nos ajudar. Quem fez um juramento para nos proteger, para nos resguardar, a gente não sabe. Então, a partir do momento que hoje vocês vão sair daqui pensando no buraco no chão, pensando que R$4,50 num pacote de 4 papel higiênico muda a realidade de alguém, pensando que no momento que você fizer uma vaquinha, não acho que elas existem, tem que fazer o papel do Estado, mas eu entendo que quem tem fome tem pressa. Então, um sabonete muda a vida de alguém, porque, pô, só você sentir cheirosinho, gente. Seríssimo, parece bobeira, mas é bem isso. Porque quando as pessoas pensam dentro do sistema prisional, pensam nas mulheres cis e pensam só nos absorventes. Tem as minas pretas lá que precisam pentear o cabelo. E se a gente está se dando um valor aqui, por que a gente não pode também pensar nisso? Não quero que elas continuem lá dentro, mas elas estão. Então, o que eu posso fazer para reduzir esse sofrimento? O que eu posso fazer para, na redução desse sofrimento, essas mulheres não retornem para dentro do sistema prisional? E, principalmente, o que eu posso fazer para reduzir esse sistema prisional, fazendo com que essa mulher ela não volte para o sistema prisional? Então, eu espero que vocês saiam daqui com essas muitas provocações. Eu acho que, normalmente, quando eu faço alguma palestra, eu deixo muito mais provocações do que outra coisa, mas que, principalmente, entendam, por mais dificultoso, por mais sofrimento, por mais perspectivas que estejam na nossa vida, hoje nós estamos aqui, com a possibilidade de ir e vir. E que, enquanto uma dessas mulheres lá dentro estão cumprindo seus cárceres corpóreos algemadas, nós estamos aqui. Mesmo que nossos cárceres corpóreos sejam diferentes, mesmo que a gente não consiga tudo o que a gente gostaria de conseguir, a gente tem as nossas vozes para mudar essas realidades. Então, acho que era um pouquinho disso. Vocês vão ter que me aturar no dia de hoje ainda, já que perdi meu voo, mas acho que era isso que eu queria poder trazer um pouquinho para vocês, para a gente discutir e principalmente para que vocês pensem, ou mortas ou encarceradas. Quem são essas mulheres? Que corpos são esses? Obrigada, gente. Eu nem sei se eu falo agora. Acho que antes de passar a palavra ao quórum, né, presente, lembrar, né, de onde a gente se encontrou na vida, lembrar que a gente acredita muito, né, quando a gente se coloca o nosso próprio corpo no meio de uma operação pública, não, uma operação policial, rente ao poder público que está ali, né, se colocando com as forças policiais, helicópteros passando, a gente intervendo invasões de domicílio desses agentes públicos em domicílios que eles não poderiam estar entrando, sem o mínimo de
de sensação de proteção, porque a gente ali não está protegido por ninguém. Já mostra a nossa disponibilidade para incidir. E quando a gente é provocada aqui sobre o que faremos com tanta informação que nós conseguimos, o quanto o nosso corpo está disposto a incidir. Eu acho que quando eu saio, né, quando eu faço esse movimento, e aí eu falo também de um olhar pessoal, mas que reverbera nesse dia, eu acho que para mim agora está muito mais simbólico. Nesse momento aqui, o quanto a gente buscou estar nesses espaços, o quanto a gente já foi colocada em prova pelo próprio medo, né, pela criminalização, por quem é que você... Quantas perguntas de quem é você? Quantas perguntas a gente respondeu, Carol, de quem é você? Por que você está falando comigo? Eu poderia não ser advogada e estar falando com ele. E por que ele não me atenderia? E por que ele não quer me atender? O que ele entende que me faz ser menor que ele? O que vem atrás de tudo isso? Eu acho que a gente está aqui esses 4 dias entendendo exatamente isso. A gente está entendendo o porquê. E antes de entender o porquê, não tem como incidir. Porque você tem que estar preparado para a luta, porque as pessoas vão te perguntar toda hora, por quê? Então, por que nós estamos aqui? É a pergunta principal do nosso colóquio. Por que a gente quer que esse sistema deixe de ser mal? E por que a gente quer que a nossa turma, que é legal, que leva a vida legal pela lei, pela Constituição, pelos direitos humanos, como é que a gente vai fazer isso de fato ser verdade? Como é que a gente vai segurar a mão da Tainá, segurar a mão da Carol e segurar a mão de todo mundo, sabendo que todo mundo aqui se vê igual? Essa é a nossa provocação. Passo a palavra para o quórum. Aqui. Bom dia, meu nome é Mona Lisa. Na verdade, eu não queria fazer pergunta nenhuma, eu só queria agradecer pelo Elas Existem, porque você disse, eu não acho que o Elas Existem deva fazer o trabalho do Estado, de fato não deve, mas isso modifica vidas. Eu, em 2005, passei pelo sistema socioeducativo do Degase, e lá eu ouvi que eu ia ser ressocializada. E eu não consigo ver ressocialização caminhando com o militarismo, porque hoje eu não sei como está. Mas na época que eu passei lá, era mão para trás, abaixa a cabeça, para falar comigo tem que ser olhando para o chão, camisa para dentro, cabelo, dependendo do formato do cabelo, raspa. Então, assim, eu de fato não fui ressocializada lá, eu não tive ajuda nenhuma, o Estado sequer me amparou a minha família. Mas eu tive trabalhos de base como o de vocês, o Movimento Moleque, que Mônica Cunha criou, abraçou a minha família, ajudou, me fez entender, eu e a minha família, como mulheres negras, porque a gente, na minha cabeça, mulher negra era só gente retinta, né? E isso foi uma grande transformação na minha vida, na vida da minha família também, porque a gente pôde entender o porquê eu estava ali, porque minha mãe achava que era uma rebeldia. E aí, na verdade, com esse trabalho de base, ela começou a entender que parte daquilo era exatamente por isso, porque os nossos corpos são criminalizados, porque a gente que mora na favela é cerceado de direitos todos os dias, e a gente sequer tem a noção disso. E trabalhos de base como esse fazem muita diferença. Então, obrigada pelo Elas Existem Existir. Não faço. Boa tarde, meu nome é Elza Menezes, sou guia de turismo e vim conhecer esse projeto do colóquio através da minha amiga Eleni. E dizer a vocês
que os corpos não estão presos nas prisões. As mulheres negras também, não só as negras, mas principalmente as negras, estão sendo muito discriminadas com as suas acessibilidades. Então, eu passei por uma que foi em 2019. Eu estava em casa e no Colégio Antônio Prado Júnior foi aberto uma oportunidade para se fazer um curso de guia de turismo. Eu estava no colégio, fiz, mas quando chegou na época de fazer estágio, eu disse assim, bom, agora eu paro, não dá mais para mim, porque vou ter que ir em vários lugares e tudo mais. Um amigo meu, Valdemar Viana, que é um historiador de turismo, junto com Isabel Melquiades, me apresentou ao projeto Educafro, ali na Marise Barros, e eu, então, fui para lá como monitora de pessoas que não podiam estudar. Minha mãe achou a maior loucura. Elza, você vai se meter com esse tipo de pessoa, Elza? Aí eu falei assim, vou dar minha cara a tapa. Elza, você usa uma muleta. Aí eu falei assim, mas isso não me impede de nada. Eu sou mulher negra, eu não tenho palavra, mas agora eu vou ter a minha voz. E assim eu fui. Fiz o curso de turismo, fiz o curso de auxiliar de técnica de enfermagem, subi o Morro do Borel, junto com uma equipe de mulheres negras e brancas, e eu virei e disse, principalmente, desculpa, para as brancas, vamos botar um tênis que o sapato ploc-ploc não dá para poder subir no Borel, não. Ué, mas a senhora vai subir assim? Eu falei assim, vou subir com a cara e a coragem. Subi o Borel, onde só faltavam me beijar a mão. Quando eu cheguei lá em cima, que eu fui falar com a pessoa que ia ser feita a inauguração da clínica da família, uma virou-se para outra e disse assim, eu conheço essa senhora. Aí eu falei assim, você me conhece? Você é a prima da Margarete Menezes, né? Aí eu falei assim, oi? Eu sou. Mas não é através de Margarete Menezes que eu estou fazendo o meu cartaz. É com a minha voz. Então, nós, mulheres negras, estamos presas, sim, não só no sistema prisionário, mas através de uma limitação. Então, nós temos que mostrar que nós, mulheres negras, ponderadas, mas com limitações, nós também temos palavra. O sistema é horrível, mas a minha turma é maravilhosa. Agora você Oi, gente, meu nome é Renata. Na Elas, eu trabalho na oficina, eu sou pedagoga. E eu tenho aprendido muito, né? Antes da Elas, eu já aprendia um pouco, muito, bastante. Discordava de muitas coisas, né? Quando vinham para mim, através da minha filhada. Mas eu fui aprendendo, e não só aprendendo, mas também me descobrindo, descobrindo meu filho, descobrindo a história do meu esposo, né? Somos todos negros. A história da minha família de coração, que é misturada, tem negro, branco e assim vai. E nesse tempo todo, né, como pedagoga, eu também fiquei muito tempo trabalhando em escola. Trabalhava também com um projeto que tinham adolescentes. E uma vez eu mandei um recado para a Carol, né, que para mim é a Caroline, e eu botei assim para ela, porque a Lu falou sobre movimentar, provocar, né? E eu coloquei assim para ela, quer comprar uma escola? Até hoje ela não me respondeu.
E sabe, né, como é que a Carol é, né? Então, ela não me respondeu ainda. E por que eu fiz isso? E por que eu fiz essa pergunta? Estando na escola, estando com jovens, com adolescentes, na Vila Olímpica ou no projeto, eu comecei a tentar ver as coisas que Caroline passava para mim. E eu não vejo da seguinte forma. Esses jovens, as crianças, até mesmo meu filho, muitas das vezes ele não se viu como uma pessoa preta. Nós fizemos a loucura de colocar Maria Eduarda e Breno numa escola de elite, e a gente achava aquilo o máximo, né? Vamos botar o pé na porta e eles vão entrar. Um colégio de nome, né? Não só no subúrbio. E foi muito difícil, porque eles não se encaixavam, então eles precisavam se encaixar ali, né? Maria Eduarda com os cachos enormes, então eu prendia bastante o cabelo dela, mostrei até, prendia, fazia os cachinhos ficar bem arrumado. O Breno também, eu fazia cachinho, eu acordava eles assim, 5 horas da manhã, para poder estar todo arrumado, todo penteado, porque o cabelo não podia ter um fio para cima. E só que aquilo ali eu comecei a ver que também não era só eu que fazia isso. Nas escolas onde eu trabalhava isso acontecia, na Vila Olímpica acontecia. E olha que a Vila Olímpica que eu trabalhava era dentro de uma comunidade ainda, que ela existe, né? A Vila Olímpica de Deodoro. E o que acontece com isso tudo? Quando eu mandei essa mensagem para a Caroline, quer comprar uma escola, tudo que eu tenho aprendido na Elas Existem, tudo que eu tenho ouvido da Caroline que traz para a gente dentro de casa, eu não vejo nas crianças, eu não vejo nos jovens. Eles não sabem de nada disso que acontece aqui. Nada. Gente, quando eu digo nada, é com experiência, não é assim, estou sacando isso do nada. Experiência minha própria, né? Então, eu me formei lá em 1990. Né? Então, de lá para cá, conta tudo isso aí, e eu ainda não vejo isso. As crianças se incomodam muito com o cabelo, as crianças ainda se incomodam muito quando a gente vai dar lá na aula de história, que a gente fala, né, sobre o que aconteceu no Brasil quando os portugueses chegaram. Elas não se veem como aquelas pessoas que fazem parte dessa história. Hoje elas são outras. Elas não se veem como pretas, elas são indígenas, muitas pretas se dizem indígenas, sabe? Na sala de aula, assim. E eu conheço a mãe. A mãe é preta, mas ela diz, não, eu sou indígena. Ainda hoje, gente, acontece isso. Então, eu acho que quando a gente fala do cárcere, o porquê desse cárcere ser dessas mulheres, a maioria de mulheres pretas, de homens pretos, né? A gente vem de uma coisa de base. Nossas escolas, nossas crianças ainda não sabem das nossas histórias, ainda não sabem das nossas dores. E outra coisa que eu vou dizer, como pedagoga, como mãe, chega uma hora também que cansa, tá? E a gente diz assim, vai lá e dá porrada nele. Gente, é ou não é? Pega a Antonella, enrosca o cabelo da Antonella na sua mão e joga a Antonella na parede. Quando a Antonella perguntar por que a sua trança tá rosa, por que a sua trança tá não sei o quê, o seu cabelo de trança não é bom. Enrosca assim a Antonella, ó, o cabelo dela é longo, faz assim, ó, e pão na parede. Meu Deus. Aí parece assim, pô, essa mulher é louca. Não, eu sou mãe. Eu sou mãe, eu sou a Dindinha, então não dá para a criança chegar todo dia em casa com um apontamento de que a Antonella disse que o meu cabelo está estranho. Gente, eu sou estranha, nasci estranha, mas não é só eu, todos nós somos estranhos, porque somos uns diferentes dos outros.
Só que aquela criança já aponta que o meu cabelo é estranho, sabe? Porque ele não está retinho, porque ele não está liso. Então, eu acho que, como pais, avós, tios, a gente também tem que refletir um pouco sobre isso, como essas coisas são passadas para as crianças em casa, né? E depois eu vou jogar para a minha diretora Nayá, que é uma pedagoga daquelas, ativista, você, Nayá. E quem sabe um dia a gente poder fazer esse trabalho em escolas, levando essas informações, sabe? Lembrando para aquela criança lá na escola, o mais levado, que não quer sentar para ouvir nada, dê um tempo a você, ouve, aprende, aproveita esse momento, sabe? Porque, na verdade, o garoto está lá zoando na escola. Claro, aquilo não se identifica com ele. Para que ele está na escola? Para que ele vai para a escola? Sabe? Todo mundo na família dele, ninguém estudou, ninguém fez nada. E está muito bem, né, na cabeça dele. Então, assim, tudo isso a gente tem que parar para refletir e pensar, acredito eu, dessa forma, né? Como a provocação que a Lu falou, a questão de você pensar a todo momento que a gente aprende de pequeno. É um saber popular que é o mais correto para as nossas vidas. Nós aprendemos realmente de pequeno, porque a cada dia a gente aprende mais. E a gente não deixa de aprender, né? A gente vai ganhando conhecimento através do tempo. Então, é isso, tá? Caroline, quer comprar uma escola? Responde aí, Carol. Não vou responder, vou fingir que estou no Zap e vou continuar. Status desativado. Eu queria só fazer um comentário rapidinho antes de você passar para a próxima sobre do que a Mona Lisa falou. Primeiro, obrigada por você estar aqui, Mona Lisa. Para mim faz todo sentido das pessoas que realmente a gente está falando estejam com a gente. Esse congresso, e eu vou saudar a doutora Simone, que estava ali. Obrigada. A gente inventou ele no dia 20 de dezembro, quando o Jeffrey mandou: olha, estou chegando no Brasil no dia tal e vou embora no dia tal. Sentei e falei: então, diretoria, será que a gente não pode ir? Elas: como assim? Está todo mundo entrando de recesso. Não sei o que. Eu falei: dá, gente. Claro que dá. E aí, a gente foi no Trabalho e Fé, esse apoio do CCJF, a doutora Simone já estava entrando de recesso e mesmo assim mobilizou uma equipe aqui que chegou junto para a gente e a gente não conseguiu, de fato, trazer quem passou. Então, mesmo você aí ouvindo e trazendo para a gente, isso faz toda uma diferença. A gente começou lá em 2016, primeiro no PAC GC, né, com o Léo, e eu me apeguei muito no início com as adolescentes, né, você pegou mais depois, é difícil ir passando assim, né, mas assim, era uma coisa que a gente sempre questionava. Como eu quero que os adolescentes modifiquem suas realidades se o tempo todo não tem nome, são números, porque muitas das vezes nem nome sequer tem, são números. Viu? Tinha certeza. Era uma coisa que... E aí eu faço questão, eu não consigo todos os estados, mas se eu estou no Acre, de tentar ao máximo lembrar nome, para eu chamar de nome, porque a gente sabe que não dá. Não dá para ser agora, a gente está em 5 cidades, é mais complicado, mas quando eu estou em determinados lugares... Porque primeiro número. Você já deixa de ser alguém, porque você já não tem mais nome. A roupa aquela bermuda e blusa branca, que é a mesma de menino e de menina, o tempo todo, então aí já tira a sua feminilidade, porque aí você já é colocada num não lugar. Porque como você coloca aquela bermuda larga de escola, blusa branca e tal, e o tempo todo é isso, colocava a blusa para dentro, puxava a bermuda para cima, aquilo dava um ranço na gente. Só de fechar o olho e lembrar, mas era exatamente isso. Cabeça baixa, mão para trás, olha para lá, você está olhando para mim por quê? Então, eram sempre questões que sempre nos fizeram questionar. Esse adolescente daqui vai sair pior do que como entrou. E aí ainda vão colocar a culpa no próprio adolescente, quando, na verdade, os adultos que deveriam estar ali para auxiliá-los, para ouvi-los, para, de alguma maneira, criar, como a gente, um simples livro e uma discussão sobre olhos d'água, onde todo mundo está chorando e a gente começa a chorar junto, faz ele entender, ela entender que as realidades são muito próximas, que muitas das coisas que aconteceram na sua vida aconteceram na minha, que aconteceram na de outro. Quando a Dindinha traz a
história da Antonella, o quanto para mim sempre foi uma questão muito grande mudar o cabelo, o quanto de fato, gente, era de verdade, Dindinha acordava essas crianças 5 horas da manhã, porque não deixava eles irem com um fio de cabelo para o alto, assim, não podia. Então, assim, o quanto determinadas responsabilizações faz com que mude a realidade, inclusive no futuro. Você teve o apoio do Movimento Mulher, que eu sou super fã, assim, de verdade. A Mônica teve que viajar hoje para a posse da Aniele, e hoje em Brasília. Mas é isso, o Movimento Mulher, que quando fala com as mães, traz isso que a Dindinha está trazendo. Às vezes a sua mãe está cansada e vai achar que a culpa é sua. Às vezes agora no futuro você não vai fazer mais isso com seus filhos, mas é um momento que a gente entende que são outras realidades e que é cansativo. No momento que a Dindinha desabafa aqui, pô, eu tinha que acordar às 5 horas da manhã para pentear o cabelo e tudo mais, quantas outras mães não queriam estar conversando? Quando eu penso, eu vou para o Acre, eu preciso fazer um cabelo para o Acre. Não é porque eu queria estar fazendo um cabelo para o Acre, é porque eu sei como eu vou chegar lá, como as pessoas de lá vão me ouvir e tal. Então, mesmo assim, como determinadas perspectivas, elas alcançam e afligem ao outro sem que a gente consiga perceber. Então, assim, eu que agradeço você estar aqui, você falar sobre isso com a gente. E aí você também está trazendo, desculpa, me esqueci seu nome, porque eu estava aqui babando. Sim, porque quando a gente deixa de falar das mulheres que têm qualquer acessibilidade e não alcança isso e não consegue alcançar, a gente também acaba invisibilizando. Então, eu sou muito grata por você estar aqui, você trazer de verdade, olha, gente, precisamos falar, precisamos olhar e entender as acessibilidades. Quantas mulheres dentro do sistema prisional também não têm um suporte necessário, então são ainda aquelas mais invisíveis das invisíveis, porque elas sequer conseguem se colocar, porque elas vão falar, vou ficar aqui quietinha, porque deixa as outras que estão ali andando, correndo, fazendo, assim como as idosas, elas acabam, as mulheres idosas dentro do sistema prisional falam, não, deixa que as jovens vão fazer. Então, quando a gente consegue trazer esses outros corpos, esses outros olhares, essas outras vozes, faz com que o elas existem faça sentido, porque nós existimos também. Então, assim, se nós existir, é para estar podendo falar sobre elas também. Então, queria fazer esse comentário e agradecer vocês por vocês poderem falar, que faz muito mais sentido do que a gente aqui falando, ouvir vocês. A ideia inicial da Tá, de fazer vocês falarem, era bem isso, a gente conseguia ouvir e alcançar. A minha palavra, o chute na porta que eu dei foi num comício do Otávio Leite. O Otávio Leite fez um comício junto com o Gustavo Tutuca, ali no Hotel Otton, em Copacabana. Uma homenagem a todos os guias de turismos que estavam sendo formados. Então, ele falou e tudo mais, abraçando, beijando e tudo mais. Aí uma me catucou e disse assim, vem cá, tu não vai falar nada, não? Eu falei assim, não vou beijar político, que não sei o quê. Vira ele lá de cima e diz assim, eu tenho uma amiga aqui, ela é negra, tem uma acessibilidade, mas ela não gosta muito de conversar, não. Mas quando ela bota a boca no trombone, é porque vai acontecer alguma coisa. Aí ele foi, me pediu que eu levantasse. Meu filho estava presente comigo. Vai, mãe, fala. Eu falei assim, falar o quê? Fui lá em cima lá falar com ele, lá com o Otávio. Aí ele, vai, Elza, fala aí. Qual é a sua prisão? Aí eu falei assim, a minha prisão? A minha prisão é porque eu tenho acessibilidade, trabalho com idoso, entendeu? E o idoso não tem a voz. É ele, mas como assim um idoso não tem a voz? O idoso, quando ele chega à idade do idoso, ele fica jogado num asilo, ele fica dependendo de cuidador de idoso, que o cuidador de idoso, para cuidar de um idoso, tem que vestir a camisa do idoso, porque ele não vai ficar jovem usando o sapatinho de ploc-ploc. Ele vai ser um idoso, ele vai ter vitiligo, ele vai ter várias necessidades. Então, eu fui e comecei a falar. Aí ele disse assim, mas qual é o seu projeto de vida?
Aí eu falei assim, o meu projeto de vida é lutar pelas mulheres negras que estão presas com dificuldades, com as barreiras, porque as mulheres altas, lindas, maravilhosas, magras, obesas, plus, elas não têm a sua voz. E as mulheres que têm essa limitação, elas não são reconhecidas, elas não são valorizadas, pois são as mulheres que fazem muito pelas mulheres que não têm a acessibilidade. Então, eu me sinto muito triste, às vezes, quando eu vejo que essas mulheres que fizeram parte desse ato de emergentes, que disseram, vamos lá, vamos quebrar, que não sei o quê, elas não são patriotas. Eu sou patriota. Minha blusa é verde e amarela, mas a minha blusa também é vermelha e branca, porque eu tenho sangue nas veias. Eu luto, e não luto sozinha, não. Com isso tudo que eu faço, mesmo devagarzinho, lá no cantinho, muitas mulheres viram para mim e dizem assim, meu Deus do céu, você apareceu lá no Palácio do Catete. Eu falei assim, eu apareci, pô, vai lá que não sei o que, vai ganhar um prêmio. Eu falei assim, não, eu não quero prêmio, não. Eu só quero que as mulheres negras, ativas, prisionárias, numa limitação, seja ela qual for, tenha a sua palavra. E é isso que agora, com essa pandemia, com essa beleza que Lula fez em subir a rampa com as pessoas, e uma catadora de lixo é que passou a faixa. Que beleza! Eu, dentro da minha casa, eu levantei do sofá e eu aplaudi. Sei que a televisão não estava nem aí, mas foi lindo, gente, porque a democracia é isso, é a nossa palavra. Todas nós temos o direito de falar, nós temos que ter a nossa voz, nós não podemos ficar calada, nós não podemos ficar triste, pensando, meu Deus, como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? A senhora aí de cabeça branca, eu tenho muito respeito pela senhora. A senhora não me conhece, mas as pessoas de cabeça branca são as pessoas mais intensificadas, além das mulheres negras. Muito obrigada pela senhora estar aqui. E agradeço muito. Você, Tainá, eu te conheci uma vez lá no projeto que foi feito lá na UERJ. Então, eu fui até lá, fiquei quietinha, não falei nada, porque eu ainda tinha medo desse bichinho aqui. Mas aí, depois que eu comecei a falar em cima de Otávio Leite e Gustavo Tutuca, eu falei assim, não, eu tenho poder de palavra. Se Tainá pode falar e é o que é, se Carol fala também o que é, por que eu também não vou falar? Eu vou botar minha voz à cara assim, eu vou botar minha voz à tapa. E quem quiser erguer a bandeira junto comigo, é só me seguir. Segue, vamos em frente. Vamos em frente fazer jus à nossa palavra. Porque a mulher negra não é só aquela mulher negra que dança afrodescendente, que dança para um branco que vem aqui, aí vai, dança com o peito de fora, que não sei o quê. Não, a mulher negra tem palavra. A mulher negra ponderada, periférica, que está na rua, ela tem palavra. Nós temos palavra. Chega de submissão.
Nós não somos submissa a homem nenhum. Nós também temos o nosso valor. Nós também podemos bater de frente. Nós não temos peito de aço. Nós não temos camisa verde. Mas nós temos o nosso coração e a nossa verdade. Porque as nossas crianças, meninos e meninas, vão ser as mulheres que vão ter as palavras mais tarde. Então é isso que nós somos o quê? Fênix. Nós renascemos das cinzas. Então é por isso que a gente diz aquela palavra: Brasil, mostra a sua cara. Quero ver quem faz a gente ser feliz. Não são os homens que estão no poder, não. Somos nós. Nós mesmos é que fazemos a nossa felicidade. Eleni, muito obrigada, tá? Por você ter me trago nesse lugar. Eu conheci mulheres maravilhosas. A recepcionista, então, um espetáculo. Gente, olha Elza, só, que espetáculo. você que é um espetáculo, Elza. Né? Olha só Você aquela que é um poderosa, espetáculo. Aquela dali, toda empoderada, ali na trança vermelha. Que lindo! Minha chefe. Entendeu? Minha chefe. Eu fui agora ao encontro das passistas que teve na cidade do Samba. Estava eu lá, sentada, que não sei o quê. Veio a Dione e virou-se assim: ô, Baiana. Aí eu, oi. Baiana, vem cá. Aí eu não sou passista. Tu já foi passista, já foi mulata do Sargentelli e tudo mais. Eu falei assim, gente, Olha ela. fica quieta, não faz isso não. Não explana, né? Não explana, né? Acabou o quê? Depois de tudo, Milton Cunha veio beijar minha mão. Eu falei assim, ô Milton, que isso? Aí ele, né? Tu é a preta mais conhecida. Eu falei assim, né? Porque eu sou prima da Margarete. Mas o meu cartaz não é a Margarete, não. A Margarete está lá em cima. Só espero que ela não fique muito deslumbrada. Porque a palavra nossa não é quem está lá no poder, não. A palavra nossa é que nós estamos aqui. Que nós fomos representadas pela catadora de lixo, pela varredora de rua, pela mulher que trabalha de gari, que trabalha de carteiro. Me ajuda? E por mulheres como você, né, Elza? Que eu acho que, assim, mais importante de tudo, eu acho que eu agradeço a sua voz. Pessoas como você só nos envaidece, sabe? Eu acho que arrepia, né? Arrepia. Eu, assim, você me desculpa a minha falta de educação ter te cortado, mas é muito denso. É isso, né? A gente fala sobre o poder da fala, o lugar da fala. Eu não tenho lugar de fala nesse momento. O lugar de fala é de todas nós. Isso aí. Não tem eu, tem nós. Isso. Né? Então, uma andorinha só não faz verão. Então, Elza, eu não sei se tem mais alguém que queira falar conosco aqui. Nayá. Nayá. Mas só um minuto. Obrigado. Olá. Eu tenho medo ainda desse bicho aqui. Eu confesso pra vocês que eu fico toda me cagando. Desculpa a palavra. Eu queria... Pô, gente, precisa... Ajudou pra caramba. Eu sou bastante tímida, mas eu acho que esse momento é necessário um pouco dessa rasgação de seda. E, primeiro, assim, não é só porque a Carol é a minha irmã, minha melhor amiga, mas eu agradeço por a Carol existir, por todo esse trabalho, né? A vida dela, não existe ativismo para a Carol, existe a vida para a Carol e o que ela se dedica a fazer. E eu sou inspirada e sei que sou mal agradecida pela pessoa que tem ao meu lado, porque, enfim, merece muito. Agradeço
a mesa, que não é a finalização do colóquio, né, a finalização no Rio de Janeiro. E eu acho que não poderia ser melhor do que esse trio que temos aqui. Eu agradeço muito a Tainá, o IDI, né, em nome do IDI, mas assim, a responsabilidade que eles têm com o trabalho. Agradeço a Lu, que está com a gente somando, e como ela se coloca, como ela é dedicada e como tem sido um grande... Não me faça chorar. Não, não vou te fazer chorar, mas como ela tem sido maravilhosa e potente em tudo que se propõe. E isso a toda a equipe delas existe. Eu agradeço muito a minha equipe de trabalho, que não é trabalho, é uma equipe de amigas, é uma equipe de irmãs, que me fazem crescer, né? Acho que a provocação que a Carol faz é o que a gente sente trabalhando nelas, existem a todo momento. E se você não quer sair da sua zona de conforto, desculpa, mas não é com a gente que você vai andar. Porque é estar mesmo nessa zona de provocação, e eu acho que isso que nos movimenta a buscar fazer, né? Agradeço a Mona Lisa com o seu depoimento, porque às vezes quando a gente faz o trabalho, a gente fica muito preocupada do que realmente aquilo faz sentido, sabe? E eu vi você trazer um depoimento que não foi com a gente, foi com o Movimento Moleque, mas são pessoas que querem, como a gente, segurar na mão e falar assim, vamos juntas, né? Isso aqui é uma passagem, não é o seu início nem seu fim, é uma passagem, como a de qualquer outra pessoa em qualquer outra situação, e vamos juntas. Então, eu agradeço muito a todo mundo que tem aqui somado. Hoje a gente está uma sala cheia, né? Tipo, tão bonita, assim, todo mundo disposto a conversar, a dialogar, a se colocar, a se responsabilizar, porque eu acho que quando a gente vem e ouve, é uma responsabilização também que a gente tem com essas informações que foram recebidas, né? O que eu faço quando eu sair daqui? O que esse conhecimento vai ser feito a partir daqui, né? Não é só sentar e ouvir. A gente não somos passivos, nós somos... Nossa escuta tem que ser ativa, tanto para agir. E com isso eu quero só agradecer. Agradeço muito. Acho que não teríamos outra parceria, assim, hoje a Mônica não esteve, é uma perda, mas acho que a gente não perdeu em qualidade. Ouvindo Carol, agradeço ela ter perdido o voo, porque ontem, não sei se todos estavam aqui, infelizmente a gente não pôde ouvir a Dani, vai ouvir em outro momento, e fizemos uma mesa de improvisação. Espero que não tenha saído ruim, espero que tenha sido uma boa troca ontem, e acho que a gente não perdeu, e hoje novamente, a gente não esteve a Mônica, mas não perdemos em qualidade. E agradeço muito, agradeço a Tainá, que aí assim, né, eu sou uma boca de sacola, desculpa, eu não consigo guardar a informação. Mas assim, eu respeito muito o trabalho do IDI, porque eu acredito assim como elas existem, né? Eles têm um projeto que estão desenvolvendo que é muito interessante, que é a ideia de mapear quem são essas pessoas que saem do sistema, né? A gente trabalha dentro e fora. Mas quem são essas pessoas? E quando eu escutei Tainá falando sobre esse projeto, né? O cuidado de pensar quem são essas pessoas que vão fazer esse mapeamento, quem são essas pessoas que vão coletar essas informações, eu pensei, conversa muito com o que a gente pensa, né? De que eu não quero chegar e fazer, eu quero instrumentalizar pessoas que possam fazer e pessoas que são afetadas. Então, agradeço o CCJF por ter aberto as portas para a gente, assim, na correria e essa super produção. E é isso, eu agradeço a todo mundo que está aqui. Novamente, agradeço muito, 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 muito a vocês e ter ouvido, e queria que fosse mais dias. Vamos fazer um quarto dia, parte 2, com vocês aqui, para ouvir mais um pouco. Eu vou passar aqui para a Tainá, que quer falar. Vamos lá, Tainá. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Gente, é muito difícil isso aqui, é muito esquisito. Mas eu queria pegar um pouquinho da fala da Nayá, né? Nayá. Nome bonito o seu. Diferente. Sobre a questão do projeto do ID, né? Assim, eu não entrei muito em detalhes, justamente porque eu queria que a gente tivesse esse momento, né? Onde a gente pudesse ouvir, né? E trocar, e aí a gente ia debatendo, né? Mas a gente, lá no ID, tem um projeto que se chama Observatório dos Direitos das Famílias de Pessoas Encarceradas. O que é isso? É um mapeamento mesmo de quem são as famílias das pessoas que estão em situação de encarceramento. Ou seja, quantas pessoas, né, que estão em volta dessa família, se são mulheres, se não são, quantas crianças têm, com que trabalham, como se sustentam, se têm acesso a recursos
físicos, né, de transporte, sem acesso à educação, né, como fazem para ter acesso ao sistema prisional, né, o deslocamento, preço médio dos custos para poder fazer esse deslocamento, para sustentar, muitas vezes, né, a alimentação das pessoas que estão lá dentro. Então, a ideia desse mapeamento é a gente poder identificar, mais ou menos assim, quantas são as pessoas que estão envolvidas num processo de encarceramento no Brasil. Porque a gente tem um número X de pessoas que estão encarceradas, ok. Mas se a gente pega o que é uma família de uma pessoa encarcerada, ou o que é uma família de uma pessoa que está no sistema socioeducativo, a gente multiplica esse número por 4, botando numa conta básica, assim. Se a gente pega os encarcerados do Rio de Janeiro, multiplica por... Só encarcerados do Rio de Janeiro, multiplica por 4, a gente está falando aí de 250 mil pessoas. Né? Então, é muita gente. E é muita gente que está... que a gente tem noção, assim, da realidade, porque a gente está falando de criminalização da pobreza, então quem são lá são as pessoas que estão pobres. Né? E aí a gente tem mapeamento, né, da relação de pobreza no estado do Rio de Janeiro, mas a gente não tem essa especificidade. A gente olha, às vezes, de um prisma ou de um panorama, não... Eu acho que até, assim, intencionalmente visando cegar a relação com o presídio e o quanto o presídio e o encarceramento no Brasil sustenta a pobreza, a reprodução da pobreza. Então, o projeto do ID é este. A gente mandou... Eu tenho uma notícia péssima agora para dar. Spoiler bad, mas vamos lá até o processo. A gente teve esse projeto aprovado por emenda parlamentar e levou, né, até o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Até então era o Ministério da Damares, que ela estava comandando esse lugar, e o projeto foi rejeitado. Por que será, né? O projeto foi rejeitado por indas e vindas. Eles burocratizaram tanto o processo para que a gente não lançasse esse trabalho. Um trabalho que justamente como Nayá falou, teria pessoas da comunidade que fariam esse levantamento, né? Teriam pessoas envolvidas que teriam trabalho, né? Seriam, não sei, a gente bota aí os camisas verdes que vocês eram na maré, a gente, outras camisas verdes, né? Enfim, mas que eu considero que esse foi uma etapa, né? A gente também agora não pode, como Carol falou, achar que só porque são colegas ou os nossos amigos mais próximos que assumiram o ministério que vai tudo ser fácil, né? Mas é um sonho que a gente pode sonhar. Então, se a gente tem uma ideia, se a gente tem um projeto, se a gente tem uma forma de concretizar política ou desenvolvimento social ou mudança estrutural, a gente tem que correr atrás e tem que continuar sonhando e não achar que vai ganhar de mão beijada, né? E pegando ainda um pouco os meus minutinhos que eu deixei um pouco no início, eu fiquei impactada, desculpa, qual é o seu nome? Renata, com a fala da Renata sobre pedagogia e educação, né? A gente pega assim a palavra, né, pedagogia, a gente aprende na faculdade, o que era pedagogia? Foucault escreve lá no livro, pedagogia era uma árvore, né, que você pegava um tronco de madeira, prendia na árvore para a árvore ficar reta. Então, se a árvore nascia para lá, se a árvore nascia para cá, pegavam um tronco de madeira, amarravam na árvore para que ela ficasse reta. Ou seja, pedagogia historicamente é condicionamento, né? É estruturar linhas retas, é estruturar caminhos únicos, é estruturar pensamentos únicos, é estruturar que a gente pode controlar miseravelmente como que uma árvore vai crescer. É a tentativa de controlar como um ser humano vai crescer, como esse ser humano vai se desenvolver. E se a gente está falando de seres humanos, crianças, comunidade, pobreza, violência, né, relação de escola, né, ou até relação do sistema socioeducativo, o que é essa estrutura pedagógica, que linha reta, que estão moldando pessoas hoje? O que eles querem com essa pedagogia? O que eles querem das escolas? Quais seres humanos nós estamos produzindo e reproduzindo? O que a política ou pessoas de suposto saber ou poder querem que os seres humanos sejam hoje, que sejamos hoje? E se a gente está falando de corpos como seu, Milena? Mona Lisa.
Mona Lisa que passou por um sistema, né, e que está aqui hoje para dizer eu passei o que passei e estou aqui buscando outras relações, falando com pessoas, me desenvolvendo, crescendo, pôde, de alguma maneira, Papa, através do acesso, né, dessa organização, pensar outras pedagogias. Né? Pensar outros projetos de mundos, outras ideias, outras identificações. E quando você fala de como você também e a sua família foi impactada, eu junto com o meu projeto, junto com a fala da Nayá, de que não é só você que passou por um processo de encarceramento, né? Porque é verdade, é encarceramento. Foi sua família também. Né? E a família de tantas outras pessoas que passaram por isso junto com você. E você passou por isso porque você tinha a cor que você tinha e tem a cor que você tem, porque você veio da comunidade, do local que você vem, porque você adentrou um território, porque você nasceu num lugar determinado. Não é porque você fez alguma coisa, né, em especial, mas é porque o sistema é feito para ter pessoas como você lá e te lançar uma determinada pedagogia. E isso é uma merda. Nossa, é isso. Né? Não tem o que falar, né? É isso, assim, e aí a gente tá aqui pensando como que a gente vai modificar um sistema que é feito para isso. Que não é para te ressocializar ou para dizer que tem que ser diferente, né? Que a gente tem que criar seres humanos diferentes. É feito para manutenção de uma ordem estrutural. E aí também, corpos negros, né? Eu fiquei pensando um pouco sobre o que Carol falou também, sobre ser uma mulher de pele mais branca, mas ser uma mulher negra. Aí voltei, né? Lembrei, também sou uma mulher negra, mas de pele clara. Na minha família, a minha família é toda de pessoas brancas. A minha mãe é branca, não sei o que. A parte de como tem as pessoas negras estão na parte do meu pai, que foi um cara que fugiu, foi comprar um cigarro e nunca mais voltou, sabe? Então aí, eu sinto que, além da relação do pai, eu perdi toda uma possibilidade de identificação com o que é ser negro, ou o que é ter uma identidade mais ou menos negra e tal. Então eu tive que me desenvolver de uma outra forma. Minha família, por parte de mãe, não poderia me dar isso, né, de uma determinada maneira. E aí eu lembro do dia em que eu entendi que eu era negra. Que eu estava na escola, e aí a minha mãe, desde quando eu era muito criança, não sabia cuidar do meu cabelo, ela alisava meu cabelo. Então eu não sabia como era o meu cabelo de verdade, assim. E aí ela alisava meu cabelo desde, sei lá, 5, 6 anos, sei lá. E ela alisou, eu fui para a escola. E naquela época tinha uma moda que as pessoas alisavam, tinham um cabelo encaracolado, se não fosse black igual o meu alisava, se tivesse um pouquinho mais de cachinho, deixava o cachinho e passava a prancha na franja. Ó. Todo mundo Olha a se reconheceu identificação, aqui, ó. olha a identificação. Todo mundo lembrou nos 90, assim, lá pra trás. E aí uma amiga minha fez isso, e eu, como não podia, porque eu tinha um cabelo black, tinha um cabelo alisado, tinha prancha no cabelo inteiro. Aí eu cheguei, a gente estava lá na escola, e veio um amigo e falou assim pra mim: mas o seu cabelo é de bombril. Aí eu fiquei assim, eu não consegui responder. Na época minha mãe dizia assim: se você não responder, se você chegar em casa chorando, quem vai te bater sou eu. Mas eu não consegui, né, responder aquilo, assim. Eu fiquei assim, aí ali eu falei assim, eu não sou igual. Não importa se meu cabelo está de prancha. Eu não sou igual a eles. Por quê? Aí eu demorei muito a entender. E depois eu passei por uma outra coisa. Nesse dia que minha mãe tinha alisado meu cabelo, eu estava de prancha, meu cabelo caiu. Todo. Eu fiquei careca. Tem uma foto minha, que tive que raspar o cabelo, fiquei careca. E aquilo foi muito ruim, muito difícil. E aí, a partir daí, eu comecei a me interessar. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Né? Qual é a minha identidade? Qual é o meu papel no meio de tudo isso aqui? Quem são essas pessoas que estão na escola comigo, mas não são bem iguais a mim? Né? E
E aí eu acho que na minha escola a gente não tinha nenhuma matéria sobre as relações étnico-raciais, a gente não tinha nenhuma leitura sobre isso, majoritariamente não, as pessoas eram brancas na minha escola. E aí eu tive muita dificuldade mesmo. E aí hoje em dia eu me debruço e penso muito sobre isso, né? Eu acho que a temática principal que eu falo é sobre formulação de identidades negras, né? Formulação de identidades negras e principalmente de mulheres. De como é negado a possibilidade, né? Uma negação assim, ou simbólica, ou prática e objetiva, a nossa possibilidade de se identificar enquanto sujeitos. A gente não tem... todo esse sistema está aí para fazer alguma coisa, mas uma coisa assim que é porreta, para não botar outra palavra, é negar a possibilidade de pessoas negras se identificarem como sujeitos, seres humanos capazes de se amar. Porque você não é aquela ali, você é outra, mas se você é outro de quem? O que está acontecendo? Então, se amar, se aceitar, se respeitar, se constituir como seres humanos, né? Procurar um trabalho, estar na vida, estar na atividade, estar no cotidiano, buscar seus direitos. Tudo é negado para as pessoas negras. A gente nasce com o pé na porta. Não sabendo o que está no pé na porta, tem que entender, identificar que você tem que colocar o pé na porta, mas você já estava fazendo isso desde quando você nasceu. Então, é muito precioso e muito caro a gente poder ter espaços para dizer quem somos, por que estamos aqui e o que vamos fazer com isso. Mas a gente não pode se esquecer assim, de quem está do nosso lado e qual é a batalha que a gente vai entrar e como a gente vai entrar. Só para encerrar, em novembro, eu fui assistir uma palestra da Patricia Hill Collins, que é uma autora que eu admiro muito, uma mulher negra, pedagoga, né? Fez colégio normal lá nos Estados Unidos, né? Uma mulher inteligentíssima. E ela veio dar uma palestra no Sesc, e aí ela falou, no final ela falou sobre encarceramento, bem no finalzinho, assim, sobre a relação do encarceramento nos Estados Unidos. E aí uma pessoa da palestra pegou o papelzinho, né, e fez uma pergunta para ela, como é que a gente poderia pensar a defesa de pessoas negras, sendo que pessoas negras em relação à violência e dentro da escola, sendo que tem toda uma conjuntura difícil, principalmente dos movimentos originados por George Floyd. Era uma pergunta um pouco confusa, né? Tinha muitos temas, né? E aí a Patrícia pensou assim e ela respondeu: eu poderia dizer várias coisas, mas eu queria dizer para vocês se preservarem. Se preservem, porque em primeiro lugar vem a sua integridade física, a sua integridade enquanto pessoa, e a gente não precisa entrar em batalhas que a gente não sabe que a gente vai ganhar. Ou não entre em batalhas sozinhos, entre em batalhas com outras pessoas que estão junto com você e para ganhar, porque se não for para ganhar você não entra. Eu fiquei com aquilo ali, aí todo mundo até ficou um pouco chocado assim, né, tipo, que ela está querendo dizer com isso, que é para a gente não ir, para a gente não fazer nada e tal. Mas eu entendi que a Patrícia quis dizer assim, procurem os seus e criem estratégias, se preservem, né? Estudem antes de agir, não levantem uma mão ou uma bandeira, porque a gente pode levar um tiro por isso, né? Façam no coletivo, façam com outras pessoas e façam muito bem planejado, porque o nosso corpo é alvo, infelizmente. Então, eu queria dizer aqui com vocês que eu entendo, eu olho para a carinha de cada um, que cada um de vocês é a nossa mão dada para poder levantar a bandeira, porque eu sozinha jamais faria. Carol sozinha jamais faria. Nenhuma de nós sozinha jamais faria, mas a gente precisa de cada um para poder levantar uma bandeira e dizer que a gente não vai ficar calado, que tem muita coisa para mudar. Tem muitas outras pessoas que a gente quer que estejam aqui em outros lugares, que estão lá no sistema socioeducativo, que estão lá no presídio, mas que precisam ocupar outros espaços e precisam sair de lá para poder ter dignidade, para poder viver. E é isso que a gente está buscando. Obrigada.
Carol, 5 minutos para suas considerações finais. Gente, uau. Então, puxando isso que Thay falou e de tudo que todo mundo falou, e vou pegar uma da frase da Ná, é que, de fato, para mim, por exemplo, de fato e de direito, não é ativismo. Eu não escolho a hora que eu vou me manifestar ou não vou me manifestar. Eu não preciso estar a hora que eu vou lançar uma nota ou que eu não vou lançar uma nota. Para mim, de fato, é a vida. É constantemente a vida. É entender que preciso movimentar as meninas para que elas movimentem outras meninas, para que a gente esteja constantemente nessa movimentação. Senão a gente vai acabar ficando parados. Quando a gente brincava há um tempo atrás, há uns 3 anos atrás, que a gente queria ganhar X de salário, eu falei, seríssima, tenho anotado na minha parede o valor que eu quero para cada uma de vocês, porque eu sei que é com isso também que a gente muda. No momento que eu consegui comer uma maçã verde pela primeira vez, nos meus 32 anos de idade, eu lembrei que era uma maçã verde. Eu já tinha comido bala de maçã verde, mas que em Guadalupe, por exemplo, não tem um hortifruti, agora tem. Agora tem. Tá bom, desculpa. Mas não tinha. Não tinha nem o hortifruti. Mas quando eu fui no mercadinho na Zona Sul, que foi quando eu me mudei para cá, e aí eu percebi que, de fato, as possibilidades que me foram retiradas ao longo de toda a minha vida se constituiu nessa maçã verde. Que foi quantas coisas eu nunca comi, quantas coisas eu nunca alcancei, como lugares que eu nunca tinha andado. E desde então, a Elas Existem, para mim, é trabalhar com essas mulheres que estão lá dentro, com as mulheres que saem desse sistema e com todas as mulheres que estão fazendo essa movimentação nesse sistema. Então, quando a Ana fala que nós somos um grupo que é de trabalho, mas é de amigas e de família, é porque a gente está constantemente pensando como a gente pode fazer umas às outras crescer. Quando a gente ganha alguma coisa, a gente se olhar e falar, não, porque nós somos as nossas beneficiárias. Quando a gente tem um grupo de 15 pessoas, mais ou menos, negras, trabalhando, saindo do seu lugar e saindo do seu lugar, da sua casa feliz, para chegar no nosso trabalho, que o nosso trabalho não é fácil, não é simples, a gente está lá, principalmente que eu sou difícil mesmo, desculpa, mas não é fácil, a gente está o tempo todo, constantemente, pensando no sofrimento, pensando em não tortura, pensando em como a gente modifica isso, é a gente se olhar e falar exatamente isso, não estamos sozinhas. De fato, não estamos sozinhos. Quando Mônica Cunha falou a primeira vez para mim, nossos passos vêm de longe, foi por ela que eu ouvi essa frase pela primeira vez, entendendo, existem tantas pessoas que já estão trabalhando, que já estão fazendo, a gente precisa só unir forças, nos encontrar, nos reconhecer para unir forças, porque, de fato, sozinhas a gente não consegue avançar. Se eu não tivesse as minhas melhores amigas sendo minhas diretoras, eu, de fato, não conseguiria avançar para ter novos sonhos, para ter novas perspectivas. Assim como, se cada uma delas, que tem o seu próprio grupo de trabalho, o seu eixo ali, não tivesse como equipe parceiras para trabalhar com elas, a gente não conseguiria. Assim também é o movimento social, assim também é nas nossas realidades e, principalmente, tentando modificar esse sistema. Porque o sistema, ele não é que ele esteja dando errado, gente. O sistema está dando certo. Ele foi criado para isso. Ele foi criado para fazer o que ele está o que está fazendo. Em 2000, a gente tinha 5.100 mulheres encarceradas. Em 2016, a gente passa para 44.300 mulheres encarceradas. Isso no Brasil. Então, num período de 16 anos, quando a gente começou a trabalhar no PAC-GC, por exemplo, lá atrás, eram 8 adolescentes. De repente, deu um boom e foram 40 e poucas adolescentes. Nós já trabalhou, acho que com 32 lá na pintagem do muro. Então, quando a gente vê como esse sistema está aumentando, dia após dia, eu me lembro de uma das frases eu acho que era da galera da plataforma. Isso pode acontecer com você também. Você também pode ser vítima.
Então, hoje, a galera que está na Zona Sul, batendo palmas para o sol, fumando um baseadinho, não vai correr o risco de ser do policial prender ela. Mas se eu estiver fumando o meu baseadinho, dependendo do lugar, eu também não vou ser parada. Mas se a Albino tiver, se a Érica tiver, se a gente estiver saindo da nossa casa em Madureira e tiver o nosso próprio baseadinho dentro da bolsa, a gente vai ser alvo, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, eu queria mais uma vez agradecer a participação de todos vocês aqui. Hoje está sendo um dia que meu coração... Estou me segurando para não chorar, gente, que eu sou uma chorona mesmo. Depois, com certeza. Mas agradecer vocês, dizer que o primeiro colóquio no Rio de Janeiro, hoje a gente está encerrando ele aqui no Rio de Janeiro, mas em fevereiro ele vai estar em Salvador. A gente vai estar lançando, juntamente com a Defensoria Pública, um relatório sobre o perfil das mulheres encarceradas na Bahia. No ano de 2021, a gente lançou, pela Elas Existem, o perfil das grávidas no Acre, e agora a gente está em parceria com eles lançando o perfil das mulheres encarceradas na Bahia. No mês de março a gente vai estar lá em São Paulo, se não me engano eu acho que é no SESC, a gente está vendo direitinho onde vai ser. E em abril a gente vai estar na Escola de Redução de Danos em Recife, com esse colóquio, pensando como a redução de danos também é algo fundamental para que a gente possa entender determinadas lógicas. Como a gente pensar que não é só atacar, mas o ouvir, a escuta ativa, o acolhimento, a necessidade de troca faz toda uma diferença. E aí, em maio, a gente chega no nosso segundo Congresso Internacional, da Elas Existem, que vai ser lá em Salvador. Então, vocês já comecem a guardar o dinheirinho para vocês estarem com a gente lá em Salvador, que é um movimento onde a gente vai estar tanto num espaço acadêmico para falar das palestras acadêmicas, trazendo algumas egressas de outros países, mas também dentro da unidade prisional, levando para que elas também façam parte desse congresso. Não adianta a gente estar aqui e fazer um congresso só para fora e quem está lá dentro não poder ouvir ou poder vivenciar isso também. E então eu fecho aqui, passando para a Lu, agradecendo de todo o meu coração por vocês não só estarem aqui, mas por acreditarem no nosso trabalho, acreditarem dia após dia que é possível mudar e que essa mudança e essa diferença, ela pode não chegar do dia para a noite, é como a Elza falou, ela vai ser de pessoa para pessoa. Algumas pessoas até dizem, vocês estão enxugando gelo, mas só da gente entender as modificações, só da gente conseguir uma doação de 300 cestas básicas, por exemplo, no início do ano, e a gente saber que as pessoas vão ter pelo menos um arroz com feijão para comer, isso muda vidas. Pode não ser a de todas as pessoas, mas com certeza de algumas pessoas. Então, obrigada. Vou passar para você? Eu ia passar para... Tá bom, obrigada, gente. Eu vou agradecer a participação de todas e todos. E dando a palavra final à nossa participação de colóquio no Rio de Janeiro, a nossa diretora Maiara Albino. Bom dia, gente. Carol já falou toda a programação, então não vou repetir essa parte. Não vou repetir os agradecimentos aos presentes, mas eu só queria adicionar o agradecimento à casa, à doutora Simone, que fomentou a equipe, essa nossa parceria, esse nosso apoio. E também queria agradecer, em especial, eu não vou lembrar todos os nomes, já queria pedir desculpa, à equipe do CCJF, a Elaine, o Vanderlei, a Daniela, o rapaz da câmera e toda a equipe, de segurança, as auxiliares que fez a gente sentir parte desse espaço e, de fato, somos parte desse espaço, esse espaço é nosso, de todos vocês. Fez a gente sentir, de fato, que a gente era uma extensão da equipe, junto com a nossa produção, a Nayá, e toda a equipe que nos auxiliou. Então, esse agradecimento parte de um lugar muito carinhoso mesmo, de um lugar muito acolhedor. Então, queria pedir obrigada a vocês, a paciência do nosso corre-corre, algumas modificações.
E é isso. Muito obrigada. Obrigada. Deixa o celular aqui.